Olá, eu sou a professora Milena Bonomi e estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso videocast Diálogos RB. E é com muita alegria que recebemos aqui hoje no Colégio Rio Branco Campinas o professor Hugo Monteiro Ferreira. E aproveito para agradecer a presença dele aqui no nosso colégio. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Pernambucano por adoção, Hugo coordena o Núcleo de Cuidado Humano da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É professor no Departamento de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades. E lidera também o grupo de estudos da transdisciplinaridade da infância e da juventude. Com formação interdisciplinar em educação, letras e psicologia, ele pesquisa sofrimentos psíquicos de crianças, adolescentes e jovens. Finalista do Prêmio Jabuti em 2014, é autor de A Geração do Quarto, Quando Crianças e Adolescentes nos Ensinam a Amar, obra que já está na sua 10ª edição e que vamos explorar aqui hoje. Aproveito, passo a palavra para o professor Hugo, caso queira complementar um pouco aí as informações sobre o seu currículo, professor. Olha, só quero dizer que eu sou pai, que eu moro numa rua arborizada e que eu estou feliz por estar aqui. Que coisa boa. E nós também, viu? Eu fui uma das primeiras pessoas, né, a receber o livro quando o livro veio aqui para a escola, né, e tive a grande honra de lê-lo. Então, professor, para começar, queria que nos contasse um pouquinho sobre a sua pesquisa com mais de 3.000 jovens. Como foi feita? O que você observou? E qual foi a descoberta que mais te surpreendeu nesse caminho? Então, essa pesquisa ela foi feita aos pouquinhos. Eu sou palestrante, viajo o Brasil todo, viajo o mundo, falando com pais, com mães, com terapeutas, com professores, professoras, com um público que está relacionado, ligado à criança e à adolescente. E em 2014, 2015, 2016, eu comecei a ser perguntado, geralmente após palestras, o que fazer para ajudar meu filho que está no quarto? O que fazer para ajudar a minha filha que está passando muito tempo no quarto? E naquela ocasião eu comecei a ficar intrigado, inquieto com a pergunta. Ela era reiterativa, ou seja, em quase todas as minhas palestras, nesse período, essa pergunta chegou. E então eu decidi perguntar para as pessoas que estavam no quarto, o que é que elas faziam no quarto. Então eu montei um questionário com 70 perguntas, subdivididas em 5 blocos temáticos, escolhi 5 capitais brasileiras e apliquei esse questionário na modalidade online. Eu usei essa técnica, que é uma técnica relativamente comum. Você fazia esse tipo de coleta por meio da metodologia online. E obtive 3.115 respostas. Dessas perguntas, existiam perguntas fechadas e perguntas abertas. As respostas às perguntas abertas me deixaram bastante preocupado, porque elas vinham com um teor muito preocupante mesmo, assim, um teor muito denso, digamos assim. Por exemplo, pessoas, eu conversei, não é? Através do questionário online, com pessoas entre 11 e 18 anos de idade, meninos e meninas de todas as classes sociais, de todas as etnias, espalhadas nessas 5 capitais: Recife, Maceió, Natal, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Sim. E vinham respostas como, por exemplo, não consigo parar de pensar em me matar. Para mim tem sido muito angustiante viver. Eu me corto dia sim, dia não. Então eram respostas que apontavam um comportamento autodestrutivo e também respostas que apontavam sintomatologias e sinais psicopatológicos, mais direcionados às síndromes depressivas e às síndromes ansiosas. Então aquilo me deixou...
caí no chão, porque eu não esperava. Sim. Eu não esperava. Então aí eu decidi entrevistar essas pessoas. Como eu não podia entrevistar 3.115, era um universo muito grande, eu fiz um recorte. Não foi um recorte aleatório, foi um recorte baseado em alguns pré-requisitos. Um deles era essa pessoa ter se envolvido com bullying ou cyberbullying, ou como vítima ou como autora, e selecionei 238, mantive as 5 capitais e fui entrevistar essas pessoas, com autorização dos responsáveis. E aí fui em loco, conversar com essas pessoas e ouvir. Então eu usei essa técnica também, a técnica da entrevista, não é? Que aí já a entrevista me trouxe outras informações que o questionário não havia conseguido captar. E depois eu decidi conversar com os adultos. E com os adultos eu usei uma outra técnica chamada roda de discussão, que também é comum, não é a mesma coisa, mas alguém pode, por exemplo, fazer uma espécie de comparação com o chamado grupo focal. E com a roda de discussão, com a entrevista e com o questionário, eu montei um quadro de dados, analisei os dados, eu vi que nós estávamos diante de um problema, né, um problema sério. Vi também que esse problema não era exclusivamente nosso, ele estava espalhado em muitos países, inclusive países em outros continentes, por exemplo, o Japão. E decidi me aprofundar e criar uma discussão sobre essa temática, mas aí na medida em que eu fui criando a discussão sobre a temática, na verdade eu criei um conceito, que é o conceito de geração do quarto. É um conceito elaborado por mim. E a partir daí eu fui tendo uma possibilidade de transformar aquilo em artigo científico, publicar para os meus pares, para as pessoas que pesquisam, ou para as famílias. E eu então decidi publicar para as famílias. Para as famílias não cabia publicar em artigo científico. Cabia publicar em livro com uma linguagem mais acessível, mas que pudesse ter um teor teórico, uma consistência teórica, mas que pudesse ao mesmo tempo também ter essa linguagem que o Geração do Quarto tem. Então decidi publicar em livro, demorou um pouquinho para ser publicado, porque eu mudei a editora no período, mas aí chegou a editora Record. Em 2022 ele foi então publicado, dia 7 de abril de 2022. Muito bom. E foi dessa pesquisa, então, que nasce o termo geração do quarto, e que você faz um pouco do retrato dessa juventude a qual você pesquisou, conversou. Isso, porque a geração do quarto, ela tem características, certo? Então, por exemplo, uma característica da geração do quarto é estar atravessada por sofrimento psíquico, ou por adoecimento mental, ou por transtorno mental, ou por comportamento autodestrutivo. Então a geração do quarto é aquele grupo de meninos e meninas que nasceram ali ao final dos anos 2000, né? Quer dizer, desculpa, ao final dos anos 90, 1998, 1999, esse grupo que veio dali. Que vai ser atravessado, esse conceito, por conceitos mais ligados a perfis de gestão. Por exemplo, se fala em geração Z, se fala em geração de fim de milênio, de início de milênio, mas não é exatamente sobre essa geração a que eu me refiro, não é? Eu me refiro a uma geração que ela está envolvida muito com as redes sociais digitais. É uma geração que, para você ter uma ideia, passa mais de 6 horas do dia quando está em casa, conectada com o mundo virtual. Então, essa geração tem esse perfil. Ela tem o adoecimento psíquico, que você também pode chamar por transtorno. Esse adoecimento psíquico, ele tem uma característica que é exatamente o comportamento autodestrutivo, autolesão sem intenção suicida, ideação suicida, tentativa de suicídio, suicídio consolidado, ou a psicopatologia, que é geralmente ou uma síndrome ansiosa, uma síndrome depressiva. Aí a gente entra no campo exatamente do transtorno mental, e tem uma característica nessa
é a geração que, inclusive, é a característica que eu exploro para o outro livro que eu lanço nesse ano, que se chama Agora o Meu Chão São as Nuvens, que é a heterodestruição. É uma geração também que tem um potencial de violência contra a alteridade. Então ela pensa muito na destruição do outro também. E é uma geração que, portanto, então é autodestrutiva, é heterodestrutiva, e ela tem a sintomatologia psicopatológica atravessada pelo uso excessivo de redes sociais digitais, o que eu chamo de internets, né? Aquele mundo underground da internet, o submundo da internet, que depois você vai ver que é o perfil mais heterodestrutivo da geração. O conceito de geração que eu utilizo é de um sociólogo chamado Kalman Ryan. Acho que é o sociólogo que melhor define geração. Então eu pego esse conceito do Mahayan e trago para o conceito que eu criei. O Mahayan não usou do mesmo jeito como eu utilizo, né? Eu fui investigar esse comportamento desses meninos e dessas meninas. Tem um dado importante na minha pesquisa. Eu não categorizo a geração do quarto como uma geração perdida, uma geração fracassada, uma geração apática. Eu não consigo vê-la assim. Eu vejo que a geração do quarto tem uma potência muito grande, mas essa potência está atravessada pelo adoecimento, pelo sofrimento psíquico. Então, é uma geração que a gente precisa saber como ela nos ensina a amar, não é? Que é um subtítulo do meu livro. Quer dizer, é uma geração que está nos dando, no meu entendimento, elementos para que a gente pense como tem sido o nosso processo parental, como tem sido o nosso processo pedagógico, como tem sido o conjunto da sociedade como um todo, no trato com crianças e adolescentes. Então não é uma geração perdida, fracassada, entregue ao nada, menos inteligente, como se costuma dizer, né? Eu tenho discordâncias dessas pesquisas que vão por esse caminho. Aproveitando que você falou um pouquinho sobre essa frase, né? Quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar, vivemos numa sociedade do consumo, da falta de tempo, e que muitas vezes a falta de presença ela é real, né, na vida das nossas crianças. Como famílias e educadores, né? Como podemos oferecer essa presença e esse cuidado, praticando a empatia, sem cair na permissividade e no distanciamento, né? Porque é aquilo que o professor acabou de comentar, né? O que será que eles estão nos ensinando, né? Será que eu, como mãe, estou conseguindo passar essas paredes do quarto, né? E olhar de fato para essa criança, esse adolescente, o que está fazendo falta, né? Sim. Eu entendo que o livro, a pesquisa, a mensagem que você encontra nos 11 capítulos do livro apontam para uma discussão que é mesmo da parentalidade. Porque quando pensamos assim, por que crianças e adolescentes nos ensinam a amar? Aí nós vamos ter que perceber que a nossa formação como mãe, como pai, como tio, como tia, como cuidador, como cuidadora, como adulto, não é? E adulta, essa pessoa que cuida da criança, essa pessoa que orienta o adolescente, nós viemos de educações, de orientações, de formações muito opressivas, muito violentas. A gente pode perceber que em muitas situações nós somos violentados e violentadas, e fomos violentados e violentadas dentro de nossas casas, por pessoas que poderiam nos proteger, por pessoas que deveriam nos proteger. Só que meio que naturalizamos a violação dentro das casas. E quando a geração do quarto, ela grita, ela diz, olha, eu estou doente, no meu entendimento, um grande sinal, uma advertência, uma puxada de orelha, digamos assim, para que nós adultos percebamos que aquilo que foi feito conosco, a gente de algum modo
faz uma transposição para os nossos filhos e as nossas filhas. Essa transposição pode ser uma opressão muito ostensiva, não é? Como, por exemplo, eu analisei agora para Agora o meu chão são as nuvens, para o meu próximo livro, eu analisei 45 famílias em que nós temos casos de crianças mortas pelos próprios pais, crianças e adolescentes. Essas pessoas, quando nós vamos ouvi-las, elas vêm com uma compreensão sobre infância, sobre educação extremamente violenta. E elas foram violadas também. Sim. Então, quando a gente pensa, os nossos filhos nos advertem sobre o nosso próprio processo parental, é porque eles estão nos dizendo, olha, o amor que você herdou, talvez não seja o amor que você deva me passar como herança, não é? O amor que você deve me dar precisa me compreender como eu sou, no tempo em que eu estou, nos moldes em que eu me encontro. E isso não é permissividade. Isso é diálogo, isso é escuta, isso é empatia, isso é compaixão, compreensão, respeito. Permissividade tem mais a ver com indiferença, com negligência. Permissividade é também uma espécie de violência. A permissividade, nenhuma criança quer pais permissivos. Nenhum adolescente quer pais permissivos. O que uma criança quer é um pai, é uma mãe que tenham cuidado como centro de sua educação, não é? Cuidado é a atenção, é o respeito, é o carinho, é o zelo, é realmente aquela ideia de dizer, não, uma pessoa, pensa uma criança de 0 a 3 anos, precisa de todo cuidado, porque ela não sabe tomar banho sozinha, ela não sabe comer sozinha, ela precisa de dormir, alguém organizando o espaço do sono, ela depende muito de outra pessoa. Então, é uma criança que é alguém atento, né? Alguém que diga, não, eu me preocupo com você. Então, desse ponto de vista, nenhuma criança, nenhum pai quer, uma adolescente não quer um pai que sempre diz sim, uma mãe que sempre diz sim, de jeito nenhum. Eles querem pessoas com as quais eles possam contar, e contar inclusive para estabelecer limites, estabelecer pontos de ida e pontos de volta, ou seja, você não pode ir sempre assim, é a necessidade que o adolescente tem. Então a permissividade é uma espécie também de violência. Agora, quando eu saio da permissividade, quando eu saio da negligência, quando eu saio da brutalidade, não é? Da violência física, que eu chamo de violência dura, e vou para o campo do cuidado, aí realmente demanda de mim, pai e mãe, demanda de mim uma série de questões que eu preciso ter. Por isso que eu tenho assim um princípio praticamente que é o seguinte: nem todas as pessoas podem ser mãe ou podem ser pai. Sim, não é algo tão simples, né? Não, absolutamente. Sim, eu até brinco que assim, ter filhos é fácil. Ser pai, ser mãe é uma missão que vai muito além de tudo isso, né? Isso, pronto. Ela transcende, né? Isso mesmo. Muitas coisas, né? Em outras palavras, o que você diz, eu digo de um outro modo, mas com o mesmo sentido, que é, nem todo mundo é mãe e nem todo mundo é pai, mesmo quando gera. Perfeito, muito bom. O quarto pode ser um espaço de descanso, mas também de isolamento. Como esse afastamento físico e emocional tem afetado a saúde mental dos jovens? E além da tecnologia, que outros fatores familiares, escolares e sociais contribuem para isso? Então, vou começar a resposta pelos fatores. Tá. Vamos tentar pontuar 4. A tecnologia, né? Indubitavelmente, a maneira como nós
fomos nos relacionando com as redes sociais digitais, sobretudo o que tem sido chamado de tela. Mas a gente chama tela o que na verdade é algoritmo de inteligência artificial. Esse é o grande problema da tela. Há outros problemas, que, por exemplo, há estudos sobre o uso excessivo de televisão, mas a nossa preocupação hoje é mesmo com a inteligência artificial, que desse algoritmo que está nas internets, né? Então a nossa preocupação é essa. A gente vê que esse algoritmo ele tem intenções muito malévolas, digamos assim, né? Ele não é benévolo. Ele tem intenções de fazer com que o adolescente crie uma espécie de dependência bioquímica. Porque quanto mais tempo você se conecta com aquilo, quanto mais tempo você fica preso a um jogo, preso a um canal no YouTube, preso a um Instagram, preso a um Telegram, a um WhatsApp, quer dizer, quanto mais tempo você está ali, é mais tempo de consumo e mais tempo de monetização. Há um interesse muito capitalista nisso. A gente não pode ser ingênuo. Então, crianças e adolescentes, o desenvolvimento está em processo, então é mais fácil você atuar e esse algoritmo artificial trazer prejuízos para as funções mentais, sobretudo funções relacionadas às questões de atenção, às questões de afetividade. A afetividade tem a ver com o humor tem a ver com a alegria e a tristeza. Então é perigoso mesmo, a gente tem que ter muito cuidado. Um outro elemento, então eu acho que esse elemento está no todo, não é? Daí eu achei importante a Lei 14.811, que é a lei que vai criminalizar o bullying e o cyberbullying, e também achei importante a Lei 15.100, que proíbe o uso de smartphone, de celular, nas escolas, tanto na sala de aula, quanto nos intervalos, quanto no recreio. Eu não gosto muito da ideia de proibir, mas acho que nesse momento agora me parece que é o caminho mais adequado, né? A gente ainda não consegue lidar com isso de forma não proibicionista. Então, para mim, a internet é fundamental que ela seja repensada. Eu sou, inclusive, favorável à regulação das plataformas, à regulação das redes, né? A regulação das big techs. Esse é um ponto. Se eu pensar em termos de família, a grande questão é a violência. Ou a violência simbólica, ou a violência psicológica, ou a violência física. Para você ter uma ideia, no mundo todo, entre 2021 e 2023, 400 milhões de crianças foram mortas dentro das suas próprias casas. Se você pensar que nós temos em torno de 1,8 bilhão de pessoas no mundo com transtorno mental, e desse 1,8 bilhão de pessoas, 14% são crianças e adolescentes, ou pessoas na terceira infância e na adolescência, você vai encontrar que esse percentual de 14% é vitimizado por violação dentro de casa. Então, a negligência, a violência sexual, o espancamento, o desrespeito, a relação com a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é um elemento que adoece muito crianças e adolescentes. Os estudos já apontam que a maior vítima da violência doméstica é o público infanto-juvenil. Então, numa casa em que há uma violação, que há violência contra a mulher, por exemplo, é muito provável que haja adoecimento psíquico também. Então, vamos pensar que a violência é o grande bojo dentro das famílias. Famílias cuidadosas, menos adoecimento. Famílias violadoras, mais adoecimento. Na escola, o bullying e o cyberbullying. O racismo, a transfobia, a misoginia, o masculinismo, que está presente, o masculinismo presente também nas redes sociais digitais, né? Basta ver aí Red Pills, esses grupos masculinistas que você encontra em Incel, esses grupos dessa natureza. Mas o bullying, o cyberbullying são realmente assim os elementos mais nocivos
para o adoecimento mental. Tanto é que as pesquisas apontam que quase todos os adolescentes que cometem autolesão sem intenção suicida, eles são vítimas de bullying ou cyberbullying. Então, na escola, acho que esse é o grande problema. E um outro problema que eu identifico, né, eu falei sobre as internets, a violação e o bullying e cyberbullying. Um problema que eu acho que é estrutural, e aí pertence à sociedade como um todo, é o racismo. O racismo no Brasil e no mundo todo, ele é estrutural, ou seja, quase todas as nações, sobretudo essas nações modernas, elas foram estruturadas economicamente a partir do racismo. E o racismo, ele é traumático. Quase todas as pessoas que estão adoecidas, por exemplo, se você pensar em termos de comparação, jovens que se suicidam, e fizer uma comparação entre jovens brancos e jovens pretos, na mesma faixa etária de idade, os jovens pretos se matam mais do que os jovens brancos. E no Brasil, no mundo como um todo, mas especialmente nas Américas e na Europa também, você vai encontrar a cor da pele muito relacionada com a condição socioeconômica. Então a gente vai poder dizer o seguinte, que num todo, a condição socioeconômica, a cor da pele, a escolha religiosa, tudo que vai levar para o campo da... Por exemplo, se eu escolho uma religião e por esse motivo eu sou vítima de chacota, isso é um elemento adoecedor. O que me leva a crer que não dá para a gente dizer que as crianças e os adolescentes adoeceram exclusivamente por conta das internets. Eles adoeceram também por conta das internets. Mas esses outros elementos não podem ser, no meu entendimento, minimizados ou esquecidos ou colocados da seguinte maneira. Não, você fica sem o smartphone e está tudo bem. Não é verdade. Sabemos que não, né? Também não podemos colocar, né, para debaixo do tapete todas essas outras questões que você levantou. Não, essas questões são estruturais. Nada pode ser falado, vou falar do Brasil, se você não falar sobre racismo. Sim. Racismo, ele é uma chaga social, que no Brasil é considerado crime, e ele adoece muitas pessoas, as pessoas sofrem com isso. É algo que a gente não pode simplesmente deixar em segundo plano. Sim, concordo com você, professor. Bom, é muito desafiador, né, educar nos dias atuais, né? Eu sou mãe de um enteado de 20 anos e de uma menina de 12 e vejo o quanto é importante termos regras claras, né, para o uso da tecnologia, mas mais do que isso, incentivarmos outras coisas para além das tecnologias, né, como o esporte, o contato com a natureza, sim, o contato em família, almoçar com o olho no olho, todo mundo longe dos celulares, sim, né? E é algo muito diário que a gente tem que retomar como pai, com esses cuidados, para que a gente não seja levado aí para tudo que acontece. Qual é o impacto dessas experiências fora da tela, né, para o desenvolvimento socioemocional dos jovens, especialmente para essa geração tão conectada? É fundamental, por exemplo, você conseguir estabelecer uma rotina de cuidado com sua criança, com seu adolescente, com seu jovem, é fundamental. O que é que essa rotina de cuidado implica? Contato com a natureza, brincar de forma espontânea e livre quando crianças pequenas, ir ao parque, ir às praças, ir à praia, fazer piquenique, passeios, ir ao cinema, ir ao teatro, visitar as famílias, visitar o avô, visitar a avó, fundamental, essencial. Fazer as refeições em conjunto, conversar sobre as questões de cada um, sem necessariamente ser uma espécie de regra, mas aquele filho que chega em casa e diz: olha mãe, hoje aconteceu isso comigo, queria conversar com você, queria trocar, saber tua opinião, é bem importante. E isso acho que
é algo assim que a gente não deve jamais perder, e quem perdeu vê consequências muito graves. Eu penso que nós precisamos estabelecer rotinas domésticas com crianças e adolescentes. É que eu estou chamando de rotinas domésticas. Eu fui educado em uma família em que eu tinha atividades em casa. Eu coletava o lixo, jogava o lixo, lavava o banheiro, limpava os meus sapatos, arrumava a minha cama, dobrava o meu lençol. Quer dizer, eu tinha um cuidado com aquele lugar que era o meu lugar. Aquele cuidado que eu tinha com a minha casa terminava fazendo uma espécie de transposição para o cuidado que eu tinha com o meu corpo. Então eu gostava de correr, de jogar bola, eu gostava de tomar banho de mar, tomar banho de piscina, fazer exercício físico. Isso que a gente hoje diz, tem que fazer exercício físico. Na verdade, a gente precisa fazer exercício físico, sobretudo se você pensa em nosso corpo. Então, eu evito comer gordura, eu evito tomar álcool, eu não coloco fumo na minha boca, eu não vou usar o vapor. Por quê? Porque eu tenho cuidado com o meu corpo. Então, essa educação que eu percebi veio um pacote e me disse: eu preciso cuidar de corpo que me conduz aqui em mim. Então, quando eu cuido da minha casa, eu cuido de mim. E às vezes eu acho que isso ficou esquecido, sobretudo na classe média brasileira, classe média média, classe média alta e na população rica. Você vai encontrar muita criança terceirizada, muito adolescente terceirizado, que os pais trabalham muito, vão muito à luta para, às vezes, amealhar patrimônio, conseguir recurso, ter uma condição socioeconômica favorável e afastada, mas esse cuidadinho que eu estou falando, a gente perdeu. E quando perdeu, isso repercutiu na saúde mental. Isso é um ponto. Outro ponto que eu acho que também precisa ficar bastante evidente é que as famílias não confiam mais em... por exemplo, em 1980, eu ainda conseguia brincar na rua. As famílias ficaram com muito medo, porque a rua se tornou muito violenta. Então, o que foi que as famílias fizeram? Dentro de casa, dentro dos condomínios, as portas fechadas. Eu estou falando do Brasil. As portas fechadas. Essas portas dos apartamentos, das casas, e depois as portas dos quartos. Só que houve o advento das redes sociais digitais. Então, o quarto, que era aquele lugar de refúgio, de escutar minha música, de escrever meu diário, de ficar no meu cantinho, todo adolescente gostou um pouco disso em determinado momento da vida, né? Agora virou uma coisa que você fechou a portinha, mas o mundo se abriu. Né? O mundo das internets é um mundo aberto. E um mundo aberto com tudo. Tudo que tem de ruim, tudo que tem de bom. Então a gente precisa tentar, na medida do possível, do contexto, voltar às práticas mais, digamos assim, mais românticas da família. Eu até no meu próximo livro, o Agora Meus Novos Próximos, eu aponto que sabe quando a família era mais estendida, como você tinha o avô, a avó, a tia, madrinha, padrinho, esse pessoal ajudando a cuidar, a gente tinha outra forma de educar. Depois que a família ficou mais reduzida, nuclearizada, ficou mais difícil. E depois que os comportamentos masculinos e femininos mudaram, quando a mulher muda, a mulher dá uma chacoalhada na família. Porque ela diz, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho profissão, eu não vou ficar sobrecarregado em casa, cuidando dos filhos. E aí dá uma chamada de atenção dos homens. Então a gente vive hoje um período assim de que a mudança do comportamento da mulher, a mudança do comportamento do homem, precisam ser considerados na medida em que a gente está constituído família. Então a mulher precisa ser respeitada, os seus direitos, na busca pela sua equanimidade, né? A equidade de direitos. A mulher precisa ser valorizada e os homens precisam mudar o comportamento. Não cabe mais agora achar que a responsável por cuidar dos filhos é a mulher. Então o homem tem que mudar. Aí mudando o homem, eu acredito que a gente consiga melhorar a família. Porque as minhas pesquisas apontam que um grande problema das famílias é o comportamento masculino.
Porque é uma parceria, né, professor? Assim, a educação dos filhos, que antes ficavam muito na mão das mulheres, né? É o que você acabou de dizer, né? Hoje a mulher está trabalhando, a mulher está fora de casa, a mulher está no mercado de trabalho. E então não é uma via de mão única, né? Eu falo, o filho é responsabilidade das duas partes, né? Ambos têm uma responsabilidade tanto quanto, né? Os povos originários têm uma frase célebre que é o seguinte: cuidar de uma criança é trabalho para uma aldeia toda. Quando você imagina que vai ficar nas costas de uma mulher sozinha, embora se saiba que o último censo do IBGE aponta que no Brasil o maior número, a gente tem um grande, não maior, desculpa, mas tem um grande número, um número muito expressivo de domicílios coordenados por mulheres e de modelos familiares de mãe solo. Mas porque os homens ainda são, com todo respeito, enfim, mas os homens são educados ainda para não assumirem a sua participação na constituição familiar. Claro que eu não estou generalizando, mas se você vai para os percentuais, para os números, você vê que o comportamento masculino ainda é medieval. O assunto está muito bom, né? A gente teria aí mais um tempão para ficar conversando e dialogando sobre inúmeras questões sobre o livro e todas as reflexões que ele me trouxe, inclusive, não só como mãe, mas como educadora também. E para fechar hoje nosso videocast, olhando para o cenário atual, você acha que esse padrão de jovens isolados no quarto está mudando ou se intensificando? Qual dica você deixaria aos pais e professores para revertermos ou olharmos para esse quadro ao qual você expôs no livro? Eu entendo que a relação da criança, do adolescente e do jovem com o mundo digital é uma relação do tempo deles, que é também uma relação do nosso tempo. Nós estamos em situações geracionais diferentes, mas vivemos numa experiência digital. Nós não vamos voltar agora ao mundo das cavernas, né? Então nós estamos na época do algoritmo, nós estamos na época da inteligência artificial, nós estamos nesse mundo digital e não podemos negar isso. No entanto, eu acho que nós precisamos ter uma palavrinha que ela é bem importante, que se chama ética. Essa palavrinha, ela precisa ser usada no mundo digital. Então eu preciso de um mundo digital com ética. Eu preciso de uma inteligência artificial com ética. Eu não posso ter um mundo da barbárie, porque quando eu não tenho a ética, eu tenho a barbárie. Então eu preciso educar crianças e adolescentes a partir da ética. E essa ética contemporânea, ela não está necessariamente dentro do pensamento da ética que nós trouxemos da visão clássica greco-romana. A gente vai precisar olhar para a ética dos povos originários, porque nós estamos vendo que o mundo está ameaçado, estamos com aquecimento global, mudança climática, nós estamos vendo que a nossa relação com o ecossistema, com a biodiversidade, ela é ameaçadora, ela é perigosa. Então nós precisamos educar crianças e adolescentes para que eles cuidem da casa Terra, cuidem do planeta. E eles só farão isso por meio, no meu entendimento, da compreensão de uma relação com a Terra, que seja uma relação cuidadosa, afetuosa, de replantio, de plantio, de cuidado com o sistema como um todo no qual ele está inserido. Se nós fizermos isso, eu acho que a gente tem com os adolescentes, com as crianças, uma possibilidade muito grande de mudança para melhor. Para melhor. E se nós cuidarmos muito bem disso que eu acabei de falar agora, da educação de meninos, se nós educarmos esses meninos para que eles sejam mais sensíveis, para que eles não sejam machistas, para que eles não sejam masculinistas, para que eles compreendam o avanço que vocês, mulheres, deram, né? Se nós prestarmos atenção em vocês, nós homens, nós temos aí um exemplo de mudança comportamental para melhor. Então aí eu vejo que tem uma caminhada para a melhoria.
Isso é se fizermos dessa maneira. No entanto, se insistirmos nesse modelo retrógrado, masculinista, machista, de descuido com o planeta, nós não teremos civilização continuando. Se nós insistirmos nesse modelo, está evidente para todo mundo que nós estamos nos autodestruindo. Vamos ser uma grande civilização do quarto. Sim. Então, É isso, né? a minha sugestão é: cuide da sua criança e do seu adolescente para que eles cuidem do planeta, para que eles vejam a importância de cuidar do seu habitat, para que eles entendam que a tecnologia é só um instrumento para melhorar a qualidade de vida. Não pode ser um instrumento para substituir a vida. É isso. Perfeito. Eu agradeço a presença, né? Quantos ensinamentos aqui hoje, e nós encerramos aqui mais um videocast Diálogos RB. Obrigada, professor. Eu quem agradeço.